A competência 1 da redação é um desespero, né? Ela só não me deixa de cabelo em pé por motivos óbvios. Mas eu digo uma coisa pra você. Se você se desespera com a competência 1, saiba que você não é o único, porque é a competência que trata da norma culta da escrita. E até a gente que é da área das linguagens, eu tenho aí 10 anos de experiência na área. E eu ainda erro vírgula de vez em quando, um acento aqui, outro ali, uma letra. Você até vê nos materiais que eu preparo, de vez em quando eu mesmo comento, ih, passou um deslize ali, olha só. Então, é uma coisa comum esse tipo de erro. E eu já aviso que é para você não ficar se sentindo culpada ou culpado. Mas se você quer melhorar, ainda dá tempo. Nós já tivemos aqui no canal aulas sobre usos da vírgula, foram 4 aulas. Eu vou deixar o card da primeira para você aí. E hoje nós vamos falar sobre acentuação. Vírgula e acentuação são dois dos principais problemas que impactam a nota da competência 1. Chega na vibe. Falando então sobre acentuação, eu já aviso para você que nós teremos 2 vídeos falando sobre acentuação, que é para o conteúdo não ficar muito, cheio, muito extenso aqui na sua cabeça, falação demais minha. Já basta a falação que eu fico nos eixos temáticos, que não tem como ser pequeno, né? É assunto para mais de metro. Ó, para que serve a acentuação? É a primeira pergunta que eu te faço. Para que serve? Você já olhou e falou assim, nossa, mas não precisava ter acento, não. Esse negócio é uma porcaria, não serve para nada. Mas serve. Imagina que você se depara com essa palavra aí escrita sem acento. Suponhamos que você nunca viu essa palavra. Eu, pelo menos, quando eu fui procurar uma palavra para colocar aqui, eu procurei uma que eu nunca tinha visto. Ok? Por ser uma palavra desconhecida, é provável que você vai ficar em dúvida com relação à forma de pronunciar essa palavra. E por que você fica com dúvida? Porque você sabe que a gente tem uma coisa no português chamada sílaba tônica, certo? E essa sílaba tônica tem que ser considerada na hora que a gente vai pronunciar a palavra. Só que no caso dessa palavra aí que você não conhece, a gente pode ter a sílaba tônica em 3 posições diferentes. Como a gente não tem nenhum acento marcando aí, e a gente sabe que é uma aula sobre acento, e por isso, mesmo que essa palavra tenha acento, eu coloquei ela sem acento de propósito, a gente tem 3 possibilidades. Se a palavra for proparoxítona, a sílaba tônica dela vai ser a antepenúltima. Você sempre vai contar do fim para o começo, né? Então, é a antepenúltima se ela for proparoxítona. Então, se ela for proparoxítona, você vai pronunciar gériva ou gériva, do jeito que está aqui. Agora, se a palavra for paroxítona, a sílaba tônica é a penúltima sílaba. E aí você vai pronunciar a palavra geriva ou geriva, certo? Se a palavra for oxítona, a sílaba tônica é a última, você vai pronunciar gerivá, beleza? Então a gente tem 3 possibilidades de pronúncia: gériva ou geriva, geriva e gerivá. Agora eu trouxe para você, já esclarecendo que palavra é essa, o que ela significa. Consultando o dicionário, a gente descobre que é gerivá, tem um acento ali no A. É uma planta da família das palmáceas, Cocos romano, não sei o que, porque eu não sou da biologia, frequente nas matas sul brasileiras, que produz aquele bendito daquele coquinho de macaúba, aquele coquinho que tem um cheiro forte, produz frutinhos amarelos comestíveis. É o gerivazeiro, também chamado de baba de boi, coco de cachorro, coqueiro do Rio Grande, palmito amargoso. É isso. Eu nem sei qual que é o nome aqui. Aqui, desde criança, a gente chama coquinho amarelo. Mas o Matheus, do Anatofísio, que é de outra região, ele fala que é coquinho de macaúba. Então, o nome varia, né? Variações linguísticas são uma coisa linda. Se você for da área da saúde e não conhece o canal do Matheus, do Anatofísio, fica o card aí para você conhecer. A hora é agora. Bom, nós temos então essa palavra, gerivá. Para que serve então o acento? Para você saber pronunciar a palavra de forma correta. Olha aí, gerivá. Você sabe que se pronuncia gerivá porque agora a gente tem o acento marcando a sílaba tônica.
Quando o acento está marcando a sílaba tônica e o jeito de pronunciar, se o acento é agudo, geralmente vai ser uma forma aberta, gerivá. Se o acento for circunflexo, o chapeuzinho vai ser gerivan, uma forma mais fechada. Os acentos, então, servem para fornecer ao leitor orientações que lhe permitam pronunciar de forma correta as palavras que lê. Imagina um texto que não tem acento nenhum. Você foi participar de um encontro, de um simpósio, uma palestra. E aí, o palestrante fala assim: eu gostaria de chamar alguém aqui para ler, mas eu vou escolher aleatoriamente. E ele escolhe você para ler um texto. E aí ele te entrega o texto, e o texto está cheio de palavras que você não conhece. Se não existisse acento, você teria uma tendência muito grande de pronunciar essas palavras todas com a sílaba tônica nos lugares diferentes da que é de verdade. Ok? Um caso aí, né? Só um exemplo para você. Mas tendo o acento, você consegue se nortear ali, dependendo de onde está o acento, caso ele exista, ou caso o acento não exista, você consegue se nortear da forma como nós vamos ver nessas aulas. Então, nessa primeira parte do uso dos acentos, da acentuação, nós vamos trazer algumas regras principais e depois algumas regras complementares no próximo vídeo, tá bom? A hora que o próximo vídeo já estiver no canal, é só você clicar no card que está aparecendo aí em cima e você já vai cair direto lá. Então, começando com as regras principais, é a acentuação das monossílabas tônicas. O que é uma monossílaba? Monossílaba é a palavra que só tem uma sílaba. Ok? As monossílabas tônicas são palavras de uma sílaba que a gente pronuncia com intensidade. E essas palavras elas podem receber acento dependendo da terminação da palavra, dependendo da letra com a qual a palavra termina. Então, as palavras monossílabas tônicas terminadas em A, seguida ou não de S, em E, seguida ou não de S e em O, seguida ou não de S, são acentuadas. A gente vai ver aí alguns exemplos, olha só. Palavras terminadas com A, chá, gás, paz, mas, de maldade, né? Dá, fá, nota dó, ré, mi, fá, lá e vá-se, do verbo ir. Essas palavras terminadas em A ou AS, não é o AS não, é AS, vão receber acento se os monossílabos forem tônicos. As palavras terminadas em E, a mesma coisa. Pé, fé, ré, lês, do verbo ler, observando aí, né, que o acento agudo dá um som aberto e o circunflexo dá um som fechado. Mês, de, sé, para quem é de São Paulo e conhece a Praça da Sé, vê-los e é. E no caso do O, dó, pó, pós-graduação, né, uma pós, nós, show, polo, nossa, ninguém usa isso, né, polo, e sós. Essas aí são exemplos de palavras monossílabas tônicas terminadas em A, E e O, seguidas ou não de S. Eu marquei essas aí de roxo, você vai entender por quê. Olha só, as monossílabas átonas são palavras pronunciadas sem intensidade e não recebem acento. São palavras também de uma sílaba só, pronunciadas sem intensidade. Olha o exemplo aí. De manhã, cheguei à casa da minha amiga e a encontrei muito triste, sentada em um banco nos fundos. Perguntei o que houve, mas ela se desviou do assunto. Todas essas que eu marquei, que eu grifei, são monossílabas átonas. São monossílabas que a gente pronuncia sem intensidade. Qual que é a dica? Deixa eu ver se eu coloquei algum detalhe aqui. Não. Qual que é a dica para a gente perceber? Por que eu marquei a diferença aqui? Ó? Observe que aqui a gente tem mas, de maldade. Aqui a gente tem a conjunção mas, sem acento. Aqui a gente tem dá, de dar. Aqui a gente tem dá, cheguei à casa da minha amiga, preposição. Aqui a gente tem de. Aqui a gente tem... deixa eu ver onde que tá. Ela se desviou do... Não, aqui não tem o de, não. Eu achei que teria, mas não tem, não. Aqui a gente tem se. Aqui nós temos se. Aqui, ó, ela se desviou do assunto. Aqui nós temos é. Aqui nós temos i.
minha amiga e a encontrei. Beleza? Tem o de manhã. É que o grifo não foi feito no de manhã. Então, o de e o de. Opa! E o de tá ali, ó, de manhã. E embaixo, dó. Nós temos aqui do. Desviou do assunto. Nós temos nos. Em um banco, nos fundos. Certo? Qual que é a diferença? Uma dica para você saber se a palavra é monossílaba tônica ou átona. A monossílaba tônica, a sua pronúncia não muda a depender do seu sotaque. Todas essas palavras aqui, independente do sotaque da língua portuguesa, elas são pronunciadas do mesmo jeito. Chá, gás, pás, mas, dá, fá, lá, vá, pé, fé, ré, les, mes, todas. Aqui não. Aqui depende do seu sotaque. Tem gente que fala, cheguei à casa da minha amiga. Tem gente que fala, cheguei à casa da minha amiga. Da minha amiga. Cheguei à casa da minha amiga e a encontrei. Olha que nem é pronunciado como e ou é i, a encontrei. Tem gente que fala, cheguei à casa da minha amiga e a encontrei. Entende? O que houve ou o que houve, mas, se, do. Essas palavras que são monossílabas átonas, o sotaque interfere na pronúncia delas. As tônicas não. Beleza? É uma dica para ajudar você a diferenciar. Porque quando eu estava aprendendo isso na escola, muito tempo atrás, eu tinha muita dificuldade em diferenciar o que era átono do que era tônico. Às vezes tem casos que a gente fica em dúvida, mas essa diquinha já ajuda a resolver esse problema. Agora, nós vamos falar da acentuação das palavras oxítonas. Oxítona é aquela palavra cuja última sílaba é a sílaba tônica. Então, ela parece muito com os monossílabos. São acentuadas as oxítonas terminadas em A seguido ou não de S, E seguido ou não de S, O seguido ou não de S e também em e ens. Beleza? Só se forem oxítonas. A última sílaba tem que ser a sílaba forte. Beleza? Ó. Maná, Amapá, Charás, Guaraná, criticá-lo. Lembrando que a palavra mesmo é só o que está antes do hífen aí, quando a gente vai ter esses pronomes, etc. Café, patê, vocês, ofendê-la, através, até. Retrô, expô-lo. Avô, giló, paletós, retrós. Refém, armazém, vintém, Belém, também. Parabéns, ninguém. Esses são alguns exemplos. Todas aí são oxítonas. E aí nós temos essas oxítonas terminadas em A, E e O, seguido ou não de S, ou se não em e ens. Olha só, tanto a presença quanto a ausência do acento orientam o leitor na pronúncia da palavra. Vou dar uma comparação para você. Se a gente tiver a palavra bebe e a palavra bebê. A palavra bebê tem acento circunflexo. É o mesmo caso de coco e cocô. Mas vamos ficar com o bebe e o bebê. No caso da palavra bebe, a primeira, a falta do acento avisa que a gente tem que pronunciar bebe. Ok? Porque a palavra paroxítona terminada em E não recebe acento. Deu para você entender? A palavra bebê tem acento, o acento é no último E, que é bebê. Então a gente lê com o acento lá, já sabe que tem que pronunciar bebê. Quando a gente vê a mesma estrutura sem acento, a gente já pensa, opa, se fosse bebê, teria acento. Então a pronúncia dessa é bebe. Entendeu? E aí, a presença do acento, então, orienta você. Você percebe que a palavra é oxítona e fala bebê. A ausência do acento faz você perceber que ela é paroxítona e aí você fala bebe. É o mesmo caso do coco e cocô. Outro dia eu estava no supermercado e eu custei a segurar o riso, mas é porque foi uma situação muito engraçada. Eu vi uma senhora com um bolo no carrinho dela e eu passei de relance. A hora que eu passei, eu olhei o bolo. Eu falei, gente, mas está escrito cocô na embalagem desse bolo? Aí o que eu fiz? Eu tive que dar uma volta no supermercado para chegar perto da mulher de novo e olhar o bolo com calma. E estava escrito cocô no bolo.
a mão. Se alguém escreveu cocô, era para escrever coco, a pessoa colocou o acento no O errado, colocou no segundo O e virou cocô. E aí eu baixei a cabeça assim para, né, para não rir, mas foi uma situação muito cômica. Então, é o mesmo caso. Se você vê a palavra está escrito sem acento, a sua pronúncia é coco. Se você vê com acento, o acento indica que aquela palavra é oxítona e aí você vai pronunciar cocô. Beleza? Ai, ai, que comédia. Bom, prosseguindo então. Acentuação das palavras paroxítonas. No caso da paroxítona, você tem que memorizar um montão de terminação. Beleza? A paroxítona, como você sabe, é aquela palavra cuja penúltima sílaba é a sílaba tônica. Majoritariamente, as palavras da língua portuguesa são paroxítonas. Então, a maioria das palavras da língua portuguesa são paroxítonas. A maioria tem essa penúltima sílaba como a mais forte. São aproximadamente 70% das palavras da língua. Por isso, a regra de acentuação das paroxítonas é a que tem mais terminações que vão determinar a presença de acento. A vantagem é que a quantidade de palavras paroxítonas com acento é baixa. Então, apesar de a gente ter muita palavra paroxítona na língua, as que recebem acento são um grupo bem menor. Mas a quantidade de terminações é maior e você tem que memorizar, beleza? Eu vou colocar na tela para você. Não se assuste! Não se assuste! E tem mais essa aqui, mas vamos começar por essa. São acentuadas as palavras paroxítonas terminadas em I seguido ou não de S, U seguido ou não de S. L, N, R, X, e uns, PS, an e ans. Você viu que aqui nas oxítonas a gente tinha as terminadas em A. Beleza? Nos monossílabos também, os terminados em A ou AS. Aqui nas paroxítonas são as terminadas em AN, com tio, que são mais raras. Então vamos lá. Paroxítonas terminadas em I, seguida ou não de S. Tênis, biquíni, lápis, táxi. Eu desafio você a pensar em outras, porque não tem muitas. Terminadas em U, Vênus, vírus, lupus. Também pense em outra. Faz esse exercício, tenta pensar em outras diferentes dessas aí, porque são muito poucas que existem. Terminadas em L, frágil, estável, ignóbil, estêncil, automóvel. Terminadas em N, essas eu acho que eu coloquei todas as que existem, porque abdômen, hífen, líquen. Líquen é tipo um fungo que fica nos troncos de árvores, se você não conhece. E pólen. Beleza. Terminadas em R, repórter, fêmur, câncer. Terminadas em X, fênix, tórax, ônix. Também não lembro de mais nenhuma. Terminadas em e uns, álbum, fóruns, sérum. Também não lembro de mais não. Terminadas em PS, bíceps, tríceps, fórceps, kelps. Eu tive que recorrer a um faraó, que é o kelps, para poder ajudar a gente. Terminadas em an, imã e órfãs. Beleza? Eu vou trazer uma consideração daqui a pouquinho sobre isso. Além disso, as palavras terminadas em ditongo, seguido ou não de S, se elas forem paroxítonas, a penúltima sílaba é mais forte, elas vão receber acento. Então, vamos lá. Alguns exemplos aí. Pônei, línguas. Olha lá. Pônei tem um EI. Ditongo é o encontro de duas vogais dentro da mesma sílaba. Não esquece disso não, um conceito importante. Então, pônei. Línguas. Temos o U e o A, duas vogais. Órgãos. Temos o A e o O, duas vogais. Órfãos também. Falência, nós temos I e A. Potência, mesma coisa. Vícios, I e O. Malícia e delícia, também com I e A. E aí você vai me perguntar assim, mas professor, palavra órgãos, tem dois acentos ali, ó. Tem um no O
e tem o tio. A palavra órfãos também tem 2 acentos. Tem no O, tem o tio. Aqui antes tinha imã, com 2 acentos. Órfã, com 2 acentos. Pode isso, Arnaldo? Olha, o tio, ele não é um acento. Ele é somente uma marca de que você tem que pronunciar aquela letra com um tom nasal. O som tem que vir para o canal do nariz, lá no fundinho. Então a gente fala imã, vem lá no fundinho do nariz. Órfã, mesma coisa. É só essa marca nasal, beleza? Ele não é um acento. Os acentos que nós temos na língua são o agudo, o grave, que você nunca deve ter ouvido falar, e o circunflexo. O acento grave é a crase. É aquele acento apontado para o outro lado. Quer dizer, na verdade está espelhado para você, né? Para mim eu estou apontando para lá, mas para você... Então, para você, esse aqui é a crase, certo? Esse aqui é o acento agudo, a crase é o acento grave, esse aqui é o acento agudo e esse aqui é o circunflexo. Beleza? São esses 3 que nós temos na língua. Ó, uma consideração importante. Paroxítonas terminadas em e ens não são acentuadas. As pessoas confundem por quê? Porque as oxítonas terminadas em e ens são acentuadas. E as paroxítonas terminadas em e uns são acentuadas. Mas as paroxítonas terminadas em e ens não recebem acento. Então, itens, nuvem, pólens, hífens, jovem, essas palavras não têm acento. Eu era a pessoa que eu era rei de acentuar a palavra nuvem. Sempre acentuava a palavra nuvem, sempre. Se bobear até hoje eu vou escrever alguma coisa, eu vou meter-lhe um acento ali no U. Mas palavras paroxítonas terminadas em e ens não têm acento. Prefixos também não têm acento. Semi, ante, super, inter e outros não são acentuados, eles não seguem a regra. Porque a hora que você encaixa eles na palavra, eles não têm tônica. Vou te dar um exemplo. Na língua portuguesa nós só temos 3 possibilidades de sílaba tônica. A última, a penúltima e a antepenúltima. Ou a palavra ela é oxítona, ou paroxítona, ou proparoxítona. Beleza? Suponhamos que a gente considere o semi uma paroxítona terminada em i e a gente bota um acento nele. Hora que eu coloco lá semideus, a sílaba tônica passa do E pro E. Semideus. Beleza? Então, o que eu faço com aquele acento que tinha lá? Se mudou. Não tem como. Beleza? Um outro exemplo, que é melhor ainda. O inter. Ó, a paroxítona terminada em R recebe acento, certo? Aí ficaria inter, com acento no I. Aí eu boto o inter no continental. Intercontinental. A hora que eu coloco, a sílaba tônica muda aqui pra frente. Intercontinental. Ele perderia o acento, por isso que não tem. Se a gente mantivesse o acento, ficaria intercontinental. Porque não tem na língua, né? Intercontinental. A mais forte sendo a lá de trás. Não tem. Então, por isso que a gente não acentua prefixos como semi, ante, super, inter e outros. Né? Eles não seguem essa regra. E a nossa última regra, que é a mais fácil, é que toda proparoxítona é acentuada. Proparoxítona é a palavra cuja antepenúltima sílaba é a tônica. Enquanto as paroxítonas são o maior grupo de palavras da língua portuguesa, as proparoxítonas são o menor grupo. E todas as proparoxítonas são acentuadas. Se a sílaba tônica da palavra é a antepenúltima, ela vai ter acento. Todas. Eu coloquei alguns exemplos para você aí. Trágico, mármore, ônibus, célere, efêmero, automático, plástico, químico, partícula, vinícola, cilíndrico, síndico e sarcástico. Cínico também poderia ser. E é isso. Todas as proparoxítonas, então, recebem acento. Essa foi a nossa primeira parte. Na próxima parte nós vamos ver alguns casos complementares, mais raros, que não se encaixam nessas regras principais aí. Beleza? Bora fechar por hoje.
Muito bem, agora você pode contribuir com o canal, as opções estão aqui para você, tem Pix, você pode usar o QR Code ou o e-mail, esse e-mail também está aí na descrição caso você queira contribuir, ou você pode contribuir também pelo recurso Valeu Demais, é só procurar um símbolozinho igual a esse aí embaixo. Se você não puder contribuir assim, não tem problema, curta, comente, compartilhe que você já vai estar contribuindo bastante. Se você não é inscrito ou inscrita, a hora é agora, procure o botão escrito inscrever-se, clica, vai aparecer inscrito, você clica no sininho e todo dia recebe um vídeo aí, uma aula para você ir se aprimorando. E aqui em cima fica um card com todos os vídeos de produção de texto para você aprender a escrever cada vez melhor. Por hoje é isso, até a próxima, tchau, fui!